Olá pessoal, bem-vindos! Eu venho hoje com uma proposta de olho. Vamos utilizar a colorimetria em nosso favor. Então a gente vai usar cor, vamos adicionar um pouquinho de cor nessa maquiagem, mas fazendo harmonização, que é algo muito importante. E a gente precisa de prestar atenção nas cores que estão sendo usadas, principalmente quando a gente vai colocar alguma cor um pouquinho mais forte. Então eu vou explicar para vocês a harmonização e ao longo da maquiagem vocês vão entender perfeitamente como que ela funciona. Então pessoal, para essa maquiagem nós vamos utilizar aqui o nosso círculo cromático, tá? E para utilizar a harmonização, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar uma harmonização que tem o marrom, mas esse marrom, vou tampar seu rosto, mas esse marrom ele tem um fundo alaranjado. Então eu vou fazer uma harmonização complementar. A cor que eu vou colocar a mais para dar contraste vai ser o azul. Então é a cor oposta. Então se chama harmonização complementar. Vocês vão ver que os tons que eu vou utilizar vão estar todos puxados aqui para esse fundo, tanto do marrom telha, que vem para esse tonzinho aqui, como para o laranja para começar o esfumado também, tá bom? Mas o que a gente vai utilizar de cor para dar contraste vai ser o azul. Agora, por exemplo, se eu fosse usar um outro tom, né, de laranja, que é o vermelho alaranjado, para dar contraste também eu poderia usar o azul esverdeado e assim consequentemente, ok? Vamos começar então, gente, com a camuflagem da pálpebra toda. Começando bem aqui, ó, rentezinho na sobrancelha, fazendo esse recorte inferior para destacar o desenho e formato da sobrancelha. Esse recorte também ajuda para quando o cliente tem um pouquinho de pelo aqui embaixo, ele camufla esse pelinho. Agora quando tem pelo demais não dá não. Mesma coisa aqui. Vamos recortar bem rentezinho a sobrancelha. Pedir para cliente ficar de olhos fechados, tá? Por que os olhos fechados? Porque se ela abrir o olho vai fazer uma marquinha, vai vincar. Agora vamos utilizar uma esponjinha para retirar o excesso de produto que está aqui e também... Agora com a esponjinha você vai retirar o excesso de produto, porque a gente tem que tomar cuidado para não deixar muita camuflagem aqui na pálpebra, pra gente não correr o risco dessa maquiagem abrir. Então a gente tira um pouquinho do excesso, até para deixar bem homogêneo e não ter nenhum espaço com mais ou menos produto. Para facilitar o esfumado, a gente vai selar só as extremidades dessa pálpebra. Eu venho aqui com o mesmo pó translúcido que eu usei na pele. Eu selo só os cantinhos de fora. Isso aqui ajuda no esfumado. Cantinho interno, a mesma coisa. Vou tirar o excesso que quebrou aqui. Se você tem dificuldade na hora do esfumado e a sombra cai muito aqui, número 1, treine a pressão da sua mão para que você consiga fazer esse esfumado um pouco mais leve. Número 2, tome cuidado com a quantidade de produto que você está pegando no pincel, porque isso influencia também na hora do esfumado. Vá de pouco em pouco e vá construindo o seu esfumado. Se você vem já com muito produto e já vem esfumando com uma pressão um pouco mais forte, vai acontecer de você simplesmente borrar esse esfumado ou então cair bastante produto aqui embaixo. Quando a pele está muito bem selada, cair um pouco de produto aqui embaixo não vai fazer diferença, mas caso seja, por exemplo, uma sombra ultra pigmentada e você já não se atente de tirar rapidamente, pode ser que
venha a manchar aqui embaixo. Então, para não correr esse risco, você pode vir fazer uma caminha de pó aqui embaixo do olho, sem exagerar, tá? Só para criar uma camada de proteção com esse pó translúcido. Lembrando que depois a gente precisa retirar. O excesso de pó translúcido faz com que a maquiagem estoure, tá? Então tomem bastante cuidado. Nós vamos utilizar essa paleta de sombra aqui e a gente vai fazer uso então dos marrons que tem o fundo mais laranja, não é? Pra gente fazer aquela harmonização que eu disse. Então vamos fazer uso desse marronzinho aqui, que é um marrom que tem bem um fundinho laranjinha, ele é um marrom mais telha. Nós vamos utilizar 2 tons aqui dessa paleta, vamos usar esse marrom, que é um marrom um pouco mais escuro, mas tem um fundo um pouco mais alaranjado, e vamos usar esse laranja para poder fazer o fundo do esfumado, tá? Pra gente conseguir fazer um esfumado que desapareça, bem sutil, né? Pra não ficar marcado. Então, pro esfumado não marcar e a gente conseguir fazer uma transição, fazer com que esse esfumado desapareça, ele vá sumindo gradativamente na pele, né, da cliente, a gente tem que usar combinação de cores. Então a colorimetria é muito importante também para a gente conseguir essa harmonização do esfumado. Então o fundo do tom que você está utilizando influencia no resultado final do esfumado também. O tamanho do olho da cliente, a gente tem que observar porque vai variar o tamanho do pincel de esfumado que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho esse pincel de esfumado, que é um pincel um pouquinho maior, e eu venho fazendo aqui esse contorno de côncavo, eu não vou conseguir a precisão que eu quero para fazer o contorno de côncavo mais leve. Então aqui, ó, esse pincel de esfumado é um pincel grande para o tamanho do olho dessa modelo. Esse aqui, por exemplo, já seria um pincel de tamanho ideal. Então, com esse pincel eu consigo fazer o contorno sem espalhar demais a sombra. Então, vamos começar com um marrom mais escuro. E vamos fazer a marcação aqui do olho. Marcando primeiro, ó, fazendo um pontinho aqui, ó, no ponto alto. Isso vai facilitar o formato da sua sombra. Então, a gente vai fazer aqui uma pálpebra, um smoke glam. Vamos fazer um smoke glam mais arredondado. Então, eu vou demarcar aqui, porque aqui eu sei qual vai ser o formato que eu vou dar aqui para o meu côncavo. Então, eu não vou me perder, tá? O ponto alto é bem pertinho da sobrancelha, então fazendo esses 3 pontinhos a gente consegue esfumar de maneira mais fácil. Então vamos começar aqui, ó, nessa parte de dentro, em movimentos de vai e vem, para pigmentar essa pálpebra. Não vamos esfumar nada ainda. Vamos respeitar aqui, ó, o formato do globo ocular para ficar bem redondinho. Não vamos preocupar agora em esfumar, a gente vai apenas demarcar e pigmentar essa pálpebra. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Ponto alto, marcadinho, ponto de dentro, ponto de fora. Então vamos por partes. Primeiro, ponto de dentro, unindo com o ponto alto. O movimento vai e vem.
estou utilizando a esponjinha só para apoio. Eu vou erguer levemente a pálpebra. Como a pálpebra dele é um pouquinho menor, eu gosto de erguer um pouquinho para ter maior domínio de onde eu estou aplicando. E agora, utilizando o marronzinho em fundinho telha, com um pincel pequenininho também, vamos aplicar aqui nas bordinhas, sem movimento de bolinha ainda. Vamos fazer apenas movimento de vai e vem, pra gente construir esse esfumado. Se os tons eles ornam entre si, essa combinação fica perfeita e você não fica perdendo muito tempo em ficar esfumando demais, porque um tom vai entrando no outro. De delicadeza. Vamos retornar com o marronzinho de antes, para uma cor entrar na outra cor. O movimento de vai e vem também. Do outro lado a mesma coisa, sempre começando do canto externo. Aí eu trago aqui pro canto interno, que é onde vai ficar mais sutil, mais leve. Para finalizar, finalizar o nosso esfumado, a gente vem então com um pincel pequeno também e vamos utilizar o tomzinho laranja. Apenas na parte de fora, no canto externo. Ali dentro a gente não vai utilizar, porque a gente não quer essa parte com o formato muito esfumado aqui dentro. A gente quer essa parte com esse formatinho mais demarcado um pouquinho. E a parte de fora um pouco mais esfumada. Então esse laranja vem só aqui fora, até o ponto alto, e vou voltando. Ó, movimentos de vai e vem continuam aqui comigo. Agora eu vou adicionando o laranja, sempre respeitando o formato aqui da sombra. Vamos aplicar o marrom agora em toda a pálpebra móvel, dando batidinhas para deixá-lo bem compactado. Bem marronzinho. Volto com o pincel do marrom do meio, o segundo marrom só para dar uma leveza aqui, uma esfumadinha. Fazemos a mesma coisa com o outro lado, dando batidinhas. As batidinhas são um movimento que ajudam na fixação da sombra. E ajudam também na hora de a gente selar essa camuflagem que foi passada aqui como base de sombra. Antes de fazer a parte de cima, que eu vou colocar glitter líquido, a gente vai utilizar então uma basezinha para ajudar a pigmentação da sombra embaixo. Então a gente vai utilizar o azul, né, para dar um contraste nessa maquiagem. Vamos usar aqui, ó, a base de sombra, que é o BT Velvet da Bruna Tavares. Esse aqui é o Palette. Vou aplicar com o pincel lápis, olha pra cima, na parte de baixo toda. Esse aqui vai potencializar a pigmentação do azul. Aplicamos dos dois lados.
vamos utilizar esse tomzinho aqui, ó, de azul. Vamos primeiro aplicar dando batidinhas para pigmentar. Depois a gente vai esfumar as bordinhas. Agora a gente vai com o mesmo pincel esfumar. E vou esfumar esse azul com um fundinho laranja. Só nas bordinhas. Porque, como eu disse, são cores complementares e criam contraste na maquiagem. Vamos retornar com o pincel do azul, só sujinho, sem adicionar cor, para esfumar esse azul. De cima vamos aplicar um glitter. Ele é um glitter marrom, que ele tem um fundinho dourado, com algumas nuances de azul também. Escolhi ele propositalmente, porque ele orna bem com essa maquiagem. Vamos utilizar uma colinha de glitter da Natália Capello. A gente põe uma gotinha e podemos fazer a aplicação com o próprio dedo. Vou dar batidinhas na pálpebra móvel toda, fazendo uma leve camada dessa cola. Agora eu venho com esse glitter líquido. Tá vendo? Ele é marronzinho e tem umas nuances. E vou aplicar com um pincel pequenininho, dando batidinhas. A gente aplica em toda a pálpebra móvel com o pincel dando batidinhas, e depois a gente vem com o pincel limpo e esfuma as bordinhas só para dar um efeito esfumado. Vamos aplicar do outro lado também. Lembrando, pessoal, que quem gosta, né, de aplicar no dorso da mão a maquiagem, não tem problema, desde que o dorso da sua mão esteja limpo. Vamos
cantinho interno, um glitter que tem um fundo dourado, para também gerar um contraste. Só esse cantinho interno aqui, o mesmo que eu utilizei na pele. Vamos colocar aqui, ó, bem no ponto alto, esse iluminador. Com um pincel pequeno, ergue a sobrancelha, aplica aqui no ponto alto. E agora eu venho com esse glitterzinho líquido, aplico na mão com o dedo, eu dou batidinha só aqui no ponto alto. Isso aqui dá uma iluminada linda nessa parte. Vou utilizar hoje o delineador líquido da Natália Capello. Ele é muito bom, eu estou simplesmente apaixonada com ele. Eu vou ensinar para vocês as medidas de um delineado. Você sempre vai analisar como que vai ser o delineado no olho da cliente com os olhos abertos. Por quê? Precisamos saber a medida aqui, ó, da pálpebra móvel aparente, e precisamos também desse ângulo que vem aqui, ó, em encontro com a sobrancelha. Então é como se fosse o final aqui, ó, do olho, da abertura ocular em direção à sobrancelha, mas não é, vira pra cá, não é um traço para cima, nem um traço reto. É um traço que tem uma leve angulação, ó. Ele não é retinho, mas ele tem uma leve angulação, como se fosse 45 graus aqui. E qual que é a largura dele, né? Fecha os olhos. Ele pode vir, abre, o máximo até a metade da pálpebra aparente. Então, se você deixar esse delineado muito grosso, quando ela tiver de olhos abertos, vai aparecer mais delineado do que a sombra que você fez. Então, para esse acabamento harmônico do delineado, você precisa dessas medidas. Pode fechar. Eu começo pelo lado direito, que é o lado que eu venho com a mão mais tortinha. Vira. Então, é o meu lado de maior dificuldade, tá? Eu prefiro escolher esse lado primeiro porque o jeito que vai ficar o primeiro traçado de fora, eu vou me basear para fazer o outro. E eu tenho mais facilidade fazendo primeiro esse direito e depois o do lado de lá. Então, eu venho aqui, ó, no finalzinho do olho, já contando aqui, ó, com o final da sobrancelha, eu vou fazer um traço reto, sempre com o pincel deitado, nunca com ele reto, para ele poder não pingar. Então, eu paro o pincel aqui e puxo um traço reto em direção ao final da sobrancelha, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, eu ponho o dedo aqui no rosto para apoiar e puxo. Agora, eu não vou falar porque na hora de delineador e de batom a gente nem fala. A gente fica bem calado para concentrar. Vamos lá. Fiz esse primeiro traçado, ó, atingindo o limite máximo do tamanho do delineador. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tendo base o lado de cá. Fizemos os dois lados. Agora, eu já vou unir a ponta externa em direção ao centro. Eu vou deixar de lado um pedacinho dessa ponta e vou trazer ele pra dentro. Fazendo uma angulação que vai até mais ou menos, não vai até o centro, mas vai quase pro centro. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre lembrando de molhar a pontinha do delineador, mas tirar o excesso para não ficar muito produto. Então, ó, larguei a pontinha de fora e puxo pra dentro.
Ok, fiz as duas pontinhas, agora eu venho de dentro para fora, fazendo um traço mais fino dentro do que fora. Respeitando o tamanho do delineado que vai aparecer. Vamos unir com a parte externa e preencher esse buraquinho aqui que ficou. Tentando deixar o delineado mais reto